Olá, boa noite. No Brasil, a definição em termos legais de cidadania vem com a Constituição de 1988, o período mais longo de democracia na história republicana do país. 25 anos é o tempo de uma geração, ainda muito pouco para que se possa realizar plenamente na prática os conceitos e princípios que regem a cidadania. Maturidade não se estabelece por decreto, apenas a experiência é que vai fortalecer as raízes frágeis dessa árvore que esperamos ver frondosa um dia. O que testemunhamos nas manifestações recentes é o exercício desse aprendizado e ficou evidente o longo percurso que ainda temos que caminhar para garantir a manutenção desta jovem democracia. Todos nós, cidadãos, governos, instituições e a imprensa, refletida na atuação cotidiana de seus jornalistas. Nesta e na próxima edição do Público na TV, vamos refletir sobre o papel do jornalismo na construção de um novo modo de olhar a realidade a partir da perspectiva do que hoje chamamos de jornalismo cidadão. O Público na TV, programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação, já está no ar. Ser cidadão é cumprir todos os compromissos que uma pessoa tem, em primeiro lugar consigo mesmo e aí com a comunidade em que vive. Cidadão é respeitar as leis, respeitar as pessoas, respeitar o meio ambiente. É a pessoa cumprir com seus deveres, é ela ser prestativa, é participar da comunidade em si, né? Ser cidadão é conhecer o nosso país, conhecer as regras, conhecer nossa cultura, nossa história e nossos direitos e deveres. Tem muita coisa além do que isso, está relacionado à saúde, à educação, né, a relacionamentos, a trabalho, tudo isso está dentro do contexto de cidadania. O termo cidadania vem do latim civitas, que significa cidade. Mas se pensarmos na palavra pelo sentido que ela carrega, podemos dizer que é a tradução em todas as línguas de uma luta histórica pela garantia de direitos e igualdade. Na Antiguidade Clássica, o termo cidadão referia-se a uma forma de organização em que apenas os membros da comunidade detinham o privilégio de participar das decisões políticas e sociais das cidades-estado. As cidades-estado eram uma forma de organização social que se difundiu no Mediterrâneo a partir do século IX a.C., e os cidadãos eram os únicos considerados indivíduos plenos, com direitos e garantias individuais. Os escravos, estrangeiros residentes e as mulheres eram excluídas da esfera pública e das decisões políticas. A palavra cidadã deriva do latim civis, que significa ser humano livre. Civis deu origem a civitas, que significa cidadania. Para os romanos, cidadania não significava um conjunto de valores a serem defendidos, como hoje. A ideia de cidadania estava ligada à noção de liberdade e defendia o próprio conceito de Estado. Na obra Cidades-Estado na Antiguidade Clássica, Norberto Guarinello afirma que a cidadania nos Estados nacionais contemporâneos é um fenômeno único na história. Ele diz ainda que não podemos falar de continuidade no mundo antigo, de repetição de uma experiência passada e nem mesmo de um desenvolvimento progressivo que unisse o mundo contemporâneo ao antigo. São mundos diferentes, com sociedades distintas, nas quais pertencimento, participação e direitos têm sentidos diversos. Muitas questões da cidadania, todas praticamente, estão também conectadas com a maneira como o sistema político se organiza, como a democracia se organiza para responder a essas demandas. A gente tem um processo muito negativo de um certo afastamento das instituições políticas, das instituições como um todo, como os partidos políticos, que é um afastamento da representação. Então você tem, é como se as elites políticas, como
como se a burocracia que vai se formando nos partidos, no Estado, entendesse que poderiam continuar se comportando como no passado, tentando apresentar as suas propostas no período eleitoral e depois conduzir a política e o dia a dia como bem queiram. Mas não é assim. A sociedade cada vez mais informada e informatizada, a política e a cidadania está muito ligada à ideia de transparência. A cidadania no Brasil continua ainda numa etapa de construção e, sobretudo, ela é algo que ainda não está plenamente garantido. A gente volta já. O complexo esforço para garantir a universalização dos direitos descritos na Constituição depende de consensos mínimos entre os cidadãos e aqueles que os representam. Veja na entrevista da socióloga Aide Glória Caruso, da Universidade de Brasília. A cidadania no Brasil continua ainda numa etapa de construção e, sobretudo, ela é algo que ainda não está plenamente garantido. Então, em 88, a gente tem um marco importante com a Constituição, que é a chamada Constituição Cidadã, mas a gente precisa pensar um pouco mais, recuar um pouco mais na história para perceber que o processo de cidadania no Brasil envolve os direitos sociais, os direitos políticos e os direitos civis. Aqueles direitos, chamados direitos civis, que deveriam estar na base da construção da nossa cidadania, né, o direito à vida, o direito à liberdade, nem sempre foi dado no Brasil. Até hoje é um ponto ainda inconcluso no nosso processo, né? E aí a gente sempre remete a cidadania à época da eleição. Então, exerça a sua cidadania, vote. Só que cidadania não se restringe ao ato de votar e ser votado. Então, tem uma série de direitos, de direito à saúde, à educação, à segurança pública, à mobilidade urbana, que é um tema fundamental hoje no país, enfim, que não está plenamente resolvido. Porque na nossa sociedade tem uns que são vistos mais como cidadãos do que outros. Então, toda a questão, a nossa herança histórica, uma herança, enfim, escravocrata, pautada ainda em muitos preconceitos, colocam uns mais que outros nesse espaço público, né, e diante daquilo que deveria ser para todos. Então, o que foi promulgado em 88 na nossa Constituição ainda não está plenamente em vigor, se a gente lembrar que a Constituição abre, né, inaugura dizendo que todos nós somos cidadãos plenos de direitos e de deveres. A gente percebe no cotidiano da realidade brasileira que isso não é uma realidade, infelizmente. A imprensa sempre teve o papel de destaque nos grandes movimentos sociais e nas lutas pela defesa dos anseios populares. Saiba um pouco mais. A história da imprensa no Brasil se confunde com a história das lutas políticas por independência, liberdade e garantia dos direitos civis. A primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 1824, estabelece no inciso 4 do artigo 179 que todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura. No entanto, a ambiguidade do restante do texto constitucional deixou margem a violentas restrições e represálias por parte dos governos. A liberdade de imprensa seria garantida, mas aqueles que abusassem desse direito seriam punidos na forma que a lei determinasse. E muitos pagaram com a vida. Cipriano José Barata de Almeida, editor do primeiro jornal republicano brasileiro, o Sentinela da Liberdade. João Soares Lisboa, editor do Correio do Rio de Janeiro, defensor da convocação de uma Constituinte brasileira, foi o primeiro jornalista a ser processado por abuso da liberdade de imprensa. Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, o Frei Caneca, condenava a escravidão. Fuzilado em 1825, Frei Caneca era editor do Tifes Pernambucano. Líbero Badaró era editor do Observatório Constitucional e acreditava que a imprensa deveria ser livre e responsável.
foi o primeiro jornalista assassinado no Brasil por defender suas ideias pela imprensa. A primeira coisa que os regimes autoritários e os regimes ditatoriais fazem quando chegam ao poder, o que é? Censurar a imprensa e a mídia. Quer dizer, a informação incomoda. No segundo reinado, a imprensa vive um intervalo de liberdade, mesmo pregando a mudança da forma de governo e publicando críticas severas ao imperador. Em uma das publicações da época, a legenda diz que o rei, nosso senhor e amo, dorme o sono da indiferença, mas Dom Pedro II jamais admitiu a censura. Com a instauração da Primeira República, que durou de 1889 a 1930, a imprensa vive novo período de intensa repressão. O Decreto 85, de 23 de dezembro de 1889, dizia que os indivíduos que conspirarem contra a República e seu governo, que aconselharem ou promoverem por palavras, escritos ou atos de revolta civil ou indisciplina militar, serão punidos com as penas militares da sedição. Entre a Revolução de 30 e o fim do Estado Novo, em 1945, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, inaugurou a Polícia Política, que controlava de forma ostensiva os jornalistas e os jornais. Com a deposição de Getúlio Vargas e o fim do período autoritário em 1945, a imprensa vive uma primeira experiência de liberdade democrática, interrompida pelo golpe militar de 1964. A vítima mais emblemática deste período foi o jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto em outubro de 1975 nas dependências do DOI-CODE, em São Paulo. Eu acho que a informação é fundamental para a democracia. Eu estou falando coisas que todo mundo sabe. Não existe democracia sem informação. Sem quem dá visibilidade à coisa pública é a mídia. Para mim, isso é fundamental. No próximo bloco, a participação da imprensa na construção do Estado Democrático de Direito. A imprensa tradicional no Brasil sempre esteve alinhada com as forças conservadoras. A gente volta já. Com a democracia e a garantia das liberdades, a imprensa se vê diante de um grande desafio: como reposicionar o foco para entender os fatos pelas lentes de uma cidadania que também detém o poder de dar notícias. Quando você pega algo caótico, como é uma manifestação dessa, que você não tem um comando centralizado, você tem uma dificuldade de ordem técnica, quer saber onde que você vai dar o destaque. Às vezes você pode ter uma ceninha pequena aqui, que vale uma parte da reportagem, às vezes uma cena maior. Isso aí, digamos, é do ponto de vista técnico de reportagem. Agora, há uma dificuldade muito grande, aí é um pouco da visão ideológica dos jornais, de tratar toda a manifestação popular como baderna. A imprensa tradicional no Brasil sempre esteve alinhada com as forças conservadoras, portanto não são aquelas que protagonizam normalmente os movimentos populares, seja movimento sindical, trabalhadores sem terra, negros, mulheres. Nesse caso da manifestação atual, de início a mídia teve uma atitude normal que ela tem, de condenação, discriminação, desqualificação. O jornal ele fala para uma classe média, para uma pessoa já de meia idade, que não gosta de confusão. Então a tendência é tudo que saia da rotina você tratar como baderna, como subversão e tudo mais. Os leitores básicos dos jornais, aqueles que os jornais buscam, são aqueles de nível de poder aquisitivo. Para poder dizer para a agência de publicidade que os leitores daquele jornal viajam 3 vezes por ano para o exterior, trocam carro do ano, etc. Quer dizer, não é a ideia de ter mais leitores, mas de ter leitores com melhor poder aquisitivo, porque são justamente empresas privadas que fazem publicidade. Então já há um círculo vicioso montado de falar para pessoas de um certo nível social, que não estão interessadas e não são aquelas que estão normalmente nas mobilizações populares. Essa vez foi um caso especial porque se inseriu numa situação de desgaste relativo do governo. Então eu diria que os jornais tiveram a mesma dificuldade para entender as manifestações
que os políticos tiveram, que os governos federal, estadual e municipal tiveram também, que a mídia é o mesmo tipo de dificuldade de interpretar um fenômeno que é novo e muito potente, né, que chegou no rastro aí das redes sociais. Na quarta manifestação, que foi na segunda-feira, dia 17, evidentemente que mudou a atitude da imprensa. Primeiro, porque quando os poderes de dois grupos políticos, o poder municipal e estadual, são uníssonos e caracterizando como vandalismo, o que foi um erro, evidentemente que a polícia tratou como vândalos a todos. E aí deu uma violência inusitada. Agora, houve esse erro das autoridades, de dois grupos políticos, que por acaso pensaram da mesma forma e se expressaram erroneamente da mesma forma. Agora, isso mudou. E o mundo muda, e o jornalismo muda. Então, o comportamento da quarta manifestação já foi diferente, e eu espero que esse processo caminhe dentro dos trâmites pacíficos, e a imprensa aí já começa a fazer os ajustes necessários, chamando a atenção para os excessos e valorizando aquilo que digamos, positivo, aquilo que é novo, porque nós estamos aí diante de uma perspectiva nova, da manifestação justamente da cidadania. Uma cidadania nova, inexperiente, mas que está demonstrando a sua capacidade de mobilização, de organização. Isso está todo mundo aprendendo e, sobretudo, está todo mundo perplexo, porque estava trabalhando com roteiros muito definidos, com lugares comuns muito definidos, e, de repente, isso tudo desabou. Na próxima semana, vamos dar sequência a essa discussão. E o assunto vai ser o desafio do sistema público de comunicação para fazer um jornalismo diferenciado, o jornalismo com foco no cidadão. O Público na TV fica por aqui. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e obrigada pela audiência.